Olá, nesse nosso vídeo agora sobre função quadrática, dando continuidade agora aos vídeos anteriores, nós vamos falar sobre domínio, imagem e também fazer um resumo gráfico do que vimos até agora sobre as funções quadráticas. Sabemos que a função quadrática ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Portanto, em relação a x aqui, que representa o domínio, nós vemos que não há nenhuma restrição. Como sabemos que estamos trabalhando com funções reais, ou seja, de R para R, domínio é R contra domínio é R, então não há nenhuma restrição no domínio. Portanto, o domínio da função quadrática é R, ou seja, é todos os números reais. Aqui temos o domínio. O contradomínio da função quadrática, também representado pelo eixo y, é igual a R. Todos os números reais. Porém, a imagem da função quadrática, ela nunca será igual ao contradomínio. Por quê? Como o gráfico é uma parábola, então ela pode admitir ponto mínimo ou ponto máximo, dependendo da concavidade que representa o valor de A. A maior que zero, a abertura da concavidade, a abertura da parábola voltada para cima, e A menor que zero, a parábola voltada para baixo. Vamos considerar primeiro esse exemplo aqui, e vamos determinar a imagem dessa função. Observe que o gráfico da função quadrática, quando A é maior que zero, ela admite ponto mínimo. Portanto, a imagem vem de menos infinito, pelo fato do domínio ser R, a imagem vai vir de menos infinito, descendo, até o ponto de mínimo, que obviamente é o vértice da parábola. Depois ele volta a crescer novamente, até mais infinito. Logo, não vai haver imagem dos pontos do vértice, da imagem do vértice para baixo. Aqui, o vértice sabemos que é x do vértice, e a coordenada aqui é o y do vértice, que é esse ponto. Portanto, a imagem da função quadrática, podemos dizer que ela é igual a y pertencente a R, tal que y é maior ou igual ao y do vértice. Nesse caso aqui, quando a concavidade é voltada para cima, a imagem, vamos colocar aqui, quando A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, admite ponto mínimo. Ponto mínimo é x do vértice e y do vértice. E, portanto, a imagem é todos os números y reais, tal que esse y seja maior ou igual ao próprio y do vértice. Não vai haver pontos da imagem menores do que o y do vértice. Nesse outro exemplo aqui, nós considerando que aqui é o vértice, vejam que nesse caso A é menor que zero. A concavidade é voltada para baixo e, portanto, a parábola vai ter um eixo de simetria. Aqui é o x do vértice, que se relaciona com esse ponto aqui, que é o y do vértice. Então, o domínio aqui é R, o contradomínio é R, mas a imagem é os valores de y aqui, que vão crescendo até esse ponto, y do vértice, que é o ponto de máximo, depois voltam a decrescer. Portanto, a imagem dessa função aqui é igual a y real, y pertencente aos reais, tal que y, vejam, até aqui seja menor ou igual a y do vértice. Então, se A é maior que zero, a imagem é igual a y pertencente a R, tal que y seja maior ou igual ao y do vértice, como nesse primeiro exemplo. E se A menor que zero, a imagem é todos os números reais menores que o y do vértice. Ponto máximo, ponto mínimo.
Agora, para fazer um resumo gráfico de tudo o que nós vimos em relação ao gráfico da função quadrática, nós temos que o gráfico da função quadrática ela pode apresentar 6 tipos diferentes de gráficos, a depender de quê? A depender do valor de A, temos aqui nesse exemplo o gráfico em que a concavidade é voltada para cima. Então, sem nem conhecer os valores da função, nós temos que aqui A é maior que zero. A é maior que zero porque a concavidade da parábola é voltada para cima. Ao mesmo tempo, temos que ela admite duas raízes reais, x1 e x2. Portanto, também sabemos que nesse caso delta é maior que zero. O gráfico sempre vai cortar o eixo y no ponto C da função. Nesse caso, nós sabemos que C é menor que zero. C está abaixo do eixo x, então C é um número negativo. Nesse outro aqui, concavidade voltada para cima, abertura para cima, então significa que A é maior que zero. O gráfico admite aqui um ponto mínimo, tocando apenas o eixo x em um ponto. Isso significa então que delta é igual a zero. O gráfico corta o eixo y nesse pontinho aqui, que esse pontinho então é C. Portanto, nesse caso aqui, C é um número positivo, está acima do eixo x. Nesse terceiro gráfico aqui, novamente a concavidade voltada para cima, concluímos que nela A maior que zero. Aqui é o x do vértice, aqui nesse ponto. Nós vemos que o x e o y do vértice ele não toca, o gráfico não toca o eixo x. Ou seja, não existe raiz real. Portanto, nesse caso, delta é menor que zero. E aqui nós temos o ponto C, que está acima do eixo x, então C é positivo. Nesse outro exemplo aqui, o gráfico, a parábola voltada para baixo. Portanto, isso significa que nessa função A é negativo, A é menor que zero. O gráfico admite duas raízes reais, x1 e x2. Portanto, por ter duas raízes reais, significa que delta é positivo. Delta é maior que zero. E o ponto C aqui, está aqui onde o gráfico corta o eixo y. Sabemos então que nesse caso C é positivo. C está acima do eixo x. Nesse outro exemplo, com cavidade voltada para baixo, portanto, A menor que zero. O gráfico corta o eixo x em um ponto, na verdade toca em um único ponto, portanto, delta é igual a zero. E o ponto C está abaixo do eixo x. Nesse caso, C é um valor negativo. E para finalizar, nesse último exemplo, concavidade da parábola voltada para baixo, A menor que zero. Não existe raiz real, o gráfico não toca o eixo x. Portanto, delta é menor que zero. E aqui nós temos o ponto C, onde o gráfico corta o eixo y, abaixo do eixo x aqui, portanto, C menor que zero. Então, temos aí o nosso resumo das 6 possibilidades que a função do segundo grau pode admitir no seu gráfico.